Filemon, dos versos 21 ao 25. Eu queria começar, irmãos, fazendo uma introdução com um aspecto mais reflexivo, um aspecto geral sobre o tema proposto, né? Reconciliação por meio da cruz. A história da humanidade tem seu início com uma quebra, uma ruptura, uma separação no relacionamento dos homens com Deus. Essa desordem, trazida pelo pecado, jamais poderia ser restaurada por qualquer tentativa que o homem caído pudesse fazer. Então, o homem se encontrou numa total inimizade com seu Criador. Conforme Romanos 3:23, o homem, em seu estado pecaminoso, jamais poderia alcançar os padrões de Deus. O pecado afetou todas as áreas da vida do homem, incluindo o seu relacionamento, não apenas com Deus, mas com os seus semelhantes. Quem não lembra da primeira discussão relatada na Bíblia, quando Adão, imediatamente, em vez de amar Eva, despeja toda a culpa pelo pecado dele nela, a acusando de ter o feito pecar. Nossa história é de relacionamentos fracassados e inimizades tanto contra Deus como contra os nossos irmãos. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e graça, nos faz uma promessa ainda em Gênesis: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ao longo do Antigo Testamento, é notável como o poder de Deus opera em favor da reconciliação. Como não lembrarmos de algumas histórias? Jacó e Esaú, por exemplo. Após anos de separação e ressentimento, Jacó, com a ajuda de Deus e com o espírito do perdão, se reconcilia com seu irmão Esaú, marcando a restauração de um relacionamento rompido. José e seus irmãos. José, após ser vendido como escravo por seus irmãos, é elevado a um cargo importante no Egito. Em vez de se vingar, ele perdoa seus irmãos e os acolhe, demonstrando a força da reconciliação e o poder do perdão. Jonas e Nínive. Apesar da desobediência de Jonas, Deus demonstra seu desejo de reconciliação com o povo de Nínive, mostrando o poder do perdão e a importância de buscar a restauração. Mais tarde, a vinda de João Batista é profetizada pelo profeta Malaquias, nas seguintes palavras, isso está lá em Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Note que o profeta Malaquias não apenas revela que viria alguém antes de Cristo, mas que esse alguém traria reconciliação entre pais e filhos. Se até mesmo um profeta falho e humano traria reconciliação, quanto mais o nosso Senhor, do qual o próprio João Batista disse: não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Como não lembrarmos da reconciliação de Pedro com Jesus? Após negar Jesus, ele encontra-se com Pedro e, em vez de repreender, oferece-lhe a oportunidade de reconciliação, mostrando o poder do perdão e a importância de buscar a restauração dos relacionamentos. E ainda mais, o que podemos dizer sobre a parábola do filho pródigo, ensinada por nosso mestre? Através do sacrifício de Cristo na cruz,
Deus reconciliou a humanidade consigo mesmo, restaurando a harmonia e oferecendo a oportunidade de uma nova vida em Cristo. Em 2 Coríntios 5, 18 ao 20, o apóstolo Paulo vai dizer: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. A partir disso, irmãos, eu convido vocês a refletirmos sobre esse tema, reconciliação por meio da cruz. E nós vamos entrar no texto de hoje. Mas antes de entrarmos no texto, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome, porque as tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada manhã. A tua graça, Senhor, nós podemos observar sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos irmãos. Te pedimos, Senhor, que a tua palavra, que será exposta agora, Senhor, venha fazer efeito, não só naqueles que estarão ouvindo, mas naquele que também estará falando. Te peço, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, seja derramado nesta noite, confrontando os nossos corações, aonde houver erro, aonde houver engano, e nos conformando à imagem do teu Filho, Senhor. Esta é a oração que eu te faço, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Como já foi dito, o nosso tema, o tema dessa série de exposições, reconciliação por meio da cruz. Vamos ler, irmãos, os versos 21 até o 25, que se refere ao nosso sermão de hoje. Diz assim: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Ainda lá no verso 21, irmãos, eu gostaria de fazer o primeiro ponto desse sermão apenas no verso 21. E o primeiro ponto é intitulado: A reconciliação pela cruz gera o caráter de Cristo em nós. Uma vez reconciliados com Deus, a nova criatura, o ser humano transformado, o crente nascido de novo, ele passa, através da sua vida, a demonstrar o caráter de Deus. Não fica apenas nas palavras, na teoria. A sua vida passa a demonstrar isso através das suas atitudes, através do seu testemunho, da sua vida. Paulo diz no verso 21, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Isso Paulo se dirigindo a Filemon. Irmãos, a Bíblia fala que Deus, Ele faz por nós muito mais do que pedimos ou pensamos. Quando Paulo se dirige a Filemon, dizendo que ele tem certeza de que Filemon, ao receber Onésimo de volta, em sua casa, ele
ele diz que ele tem certeza, estou certo da tua obediência, e eu sei que tu farás mais do que estou pedindo. Paulo tinha feito alguns pedidos a Filemon a respeito de Onésimo, para que ele o recebesse de volta ali, o tratasse bem, não imputasse sobre ele crime. Paulo diz assim: se em alguma coisa ele te prejudicou, eu vou pagar por isso, né? Quando a gente olha para Cristo, quando a gente olha para o que Deus fez pela humanidade, a gente percebe que a entrega de seu próprio Filho para ser moído pelas nossas iniquidades, como é revelado pelo profeta Isaías, é a prova do seu grande amor. É a prova de que Ele fez por nós muito mais do que nós estávamos pedindo, merecendo, ou que nós poderíamos pensar que poderíamos receber. Não podemos ler esse verso e acreditar que Filemon possuía qualquer mérito em si que o fazia obediente, ou alguém que de sua própria natureza iria fazer muito mais do que o apóstolo Paulo estava solicitando. Essa bondade, esse caráter revelado através da vida de Filemon, que fique bem claro, não vinha de sua natureza, mas vinha da reconciliação pela cruz, pela qual Filemon havia experimentado, havia passado. Paulo só podia dar testemunho do caráter transformado de Filemon, porque Paulo sabia que Filemon havia sido reconciliado com Deus através do sacrifício de Cristo. No sermão passado, que foi o irmão Davi que pregou, do verso 8 ao 20, podemos ver o zelo de Paulo pelos ensinamentos de Jesus ao orientar que Filemon perdoe as dívidas de Onésimo e o receba não mais como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, além de ter assumido as dívidas geradas por Onésimo. Nesses versos nós podemos perceber alguns paralelos evidentes que apontam para Cristo, seus ensinamentos e sua obra redentora na cruz. Onésimo aqui, ele assume a posição, né, de filho pródigo, que está retornando à casa do seu Senhor, e Paulo, sendo o intermediador dessa reconciliação, assumindo as dívidas de seu irmão, tal qual Cristo assumiu nossas dívidas na cruz e nos reconciliou com Deus. Observe como o apóstolo se coloca como genuíno imitador de Cristo. Lembre-se que foi Paulo que disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nessa atitude, o apóstolo demonstra ser de fato um imitador de Cristo, revelando também na vida dele esse novo caráter. Logo, no verso 21, novamente vemos Paulo apontando para o caráter de Cristo, revelado em Filemon através de seu testemunho pessoal. Estou certo da tua obediência e sei que farás muito mais do que estou pedindo. Quando a gente olha, irmãos, agora para o verso 22, nós já estamos agora entrando no segundo ponto. A reconciliação pela cruz promove perseverança na oração. Diz assim o verso 22, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. A oração é fruto de uma fé genuína que brota de corações reconciliados com Deus. Perceba o tamanho da fé de Paulo ao solicitar que prepare pousada para ele que ainda estava preso em nome de Cristo. Paulo, aqui nesse momento, ele se encontra na sua primeira prisão em Roma. Por volta
do ano 60 e alguma coisa, né? Essa prisão, irmãos, ela é mencionada no final do livro de Atos, no capítulo 28 de Atos, do verso 16 ao 31. Durante essa prisão, o apóstolo Paulo ele fica uma prisão domiciliar, ele fica proibido de sair de sua residência em Roma. E nesse tempo, ele escreve não somente Filemon, mas ele também escreve Colossenses e algumas outras coisas. Além de também receber muitas visitas de irmãos, pessoas que iam ali para auxiliá-lo. Nós vamos ver também que ele faz menções aqui nos versos seguintes, de algumas pessoas que estavam ali para dar esse auxílio a ele. Paulo cria que a oração de seus irmãos, reconciliados por meio da cruz, era suficiente para libertá-lo do cárcere, não por causa do poder de quem fazia as orações, mas pelo poder do Deus que poderia respondê-las. Terça-feira passada, os irmãos sabem, a maioria pelo menos, que eu estava ali com o irmão Bruno, né, na enfermaria, ali no Maradei. E aí, graças a Deus, a cirurgia dele foi um sucesso. Demorou, se eu não me engano, umas 3 horas para ele retornar, né, pro leito. E quando ele retornou, foi informado pela enfermeira que ele só poderia ter alta caso ele conseguisse urinar. Caso contrário, ele não sairia dali no mesmo dia. Daí eu mesmo comecei a orar ali. Ali mesmo, né, em pensamento. Eu não tinha como ajoelhar ou fazer alguma coisa diferente. Eu fiquei ali mesmo orando em pensamento. Daí, em seguida, eu pensei, bom, eu vou estender esse pedido de oração aos meus irmãos. Daí eu mandei uma mensagem no grupo do PGM, do Koinonia, do qual o Bruno faz parte, né? E coloquei lá, coloquei a situação, olha, o irmão Bruno ele só vai ter alta caso ele consiga urinar ainda hoje. Daí os irmãos começaram a orar. E aí na primeira tentativa não foi, na segunda mais ou menos. Daí na quarta vez, depois de a enfermeira ter posto uma sonda nele, finalmente o irmão Bruno conseguiu. Daí eu agradeci muito a Deus, porque eu me coloquei no lugar dele também, né? Uma situação de sofrimento, uma situação delicada, passar a noite ali. Então a oração dos meus irmãos em favor do irmão Bruno foi ouvida, né? Foram ouvidas naquele mesmo dia. As Escrituras dizem, irmãos, lá em Tiago 5,16, que a oração do justo, ela pode ir muito em seus efeitos. E Paulo sabia muito bem disso também. Tanto que ele diz, prepara-me também pousada. Espero que por vossas orações vos serei restituído. Ele já fala com uma certeza de que ele ia sair dali. E de fato saiu. Porque essa daí foi a primeira prisão dele. Logo, um tempo depois, após 2 anos, ele foi liberto. Além disso, como não lembrarmos de quando Pedro estava encarcerado, pronto para ser morto, e o Senhor, em resposta à oração dos justos, enviou um anjo que o libertou. Olha o que o texto diz lá em Atos 12:5. Mas durante todo o tempo que Pedro passou na prisão, a igreja orava fervorosamente a Deus, rogando pela sua vida. Além do próprio apóstolo Paulo,
esteve também na prisão junto com Silas. Esse evento foi antes da sua primeira dessa prisão domiciliar. Quando Paulo e Silas foram açoitados e presos, em certo momento sobreveio um terremoto naquele lugar, e além de serem libertos, ainda houve a conversão do carcereiro e de sua família. Está lá em Atos 16. Que maravilhoso é saber que após nossa reconciliação com Deus através da cruz, nós temos livre acesso ao Pai, que pode nos atender através das nossas súplicas e orações. Para finalizar, irmãos, esse segundo ponto, eu queria citar dois trechos do próprio Senhor Jesus, falando a respeito da oração. O primeiro está lá em Mateus 21, do 18 ao 22. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. O segundo está lá em Lucas 11, 9 ao 13. Diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, irmãos, nós estamos na campanha de oração, né? Nesse período agora, desse mês, mas que a gente possa, como o pastor mesmo colocou, exercitar, né, a oração. Eu confesso que às vezes eu mesmo faço só aquela oração rápida, assim, né, de Senhor, obrigado por esse dia, tudo. Aí na hora de dormir, obrigado por essa semana, essa coisa, né? Aquela coisa básica. Mas daí, a Bíblia a todo momento ela nos pede para que isso seja bem diferente do que normalmente a gente costuma fazer. Inclusive, no próximo ponto que nós vamos entrar, nós vamos ver o testemunho de Epáfras e como ele lidava com a oração na vida dele. Então, já entrando aqui, irmãos, no terceiro ponto, a reconciliação pela cruz promove bons relacionamentos. E aqui nesse ponto, irmãos, nós vamos usar aqui os versículos 23 e 24. Verso 23. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. A carta de Filemon foi uma carta de cunho pessoal, escrita pelo apóstolo Paulo diretamente para Filemon, Áfia, esposa de Filemon, Arquipo, filho de Filemon, e a igreja que se reunia na casa de Filemon. Essa igreja era a igreja de Colosso. E Epáfras, ele era o presbítero dali daquela igreja. O pastor, né, para a nossa linguagem aqui. Ele era provavelmente o pastor dali. E olha lá em Colossenses,
o que Paulo fala a respeito de Epáfras. Colossenses 1, do 7 até o 8. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, ali durante a sua prisão, Epáfras visitou Paulo e relatou a Paulo a respeito do amor dos irmãos ali em Colosso. E Paulo dá testemunho dele, diz que ele era fiel ministro de Cristo. Por um tempo, me perdi aqui. Além dessas coisas, irmãos, no final da carta de Colossenses, o apóstolo Paulo dá testemunho a respeito de Epáfras nas seguintes palavras, lá em Colossenses 4, do 12 ao 13. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Irmãos, é nítido que Epáfras era alguém que havia sido reconciliado pela cruz. Pois, como vimos nos 2 pontos anteriores deste sermão, crentes reconciliados pela cruz imitam o caráter de Cristo e perseveram na oração. 2 pontos fortes que Paulo dá testemunho de Epáfras, evidenciando o cuidado dele com seus irmãos em Cristo na igreja local em Colosso, e que não passou despercebido pelo apóstolo Paulo. Epáfras promovia um bom relacionamento com o apóstolo Paulo ao se voluntariar para cuidar dele na prisão domiciliar, e também promovia um bom relacionamento com as ovelhas que pastoreava em Colosso e cidades vizinhas, era Colosso, Laodiceia e Herápolis. Então, nesse terceiro ponto, o que está em evidência aqui é a questão do relacionamento. Que a cruz, por meio da reconciliação da cruz, nós podemos promover bons relacionamentos uns com os outros. Então, Paulo já começa citando aqui Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Isso aqui é em relação à prisão, que ele estava lá junto com Paulo. E logo após citar Epáfras, Paulo já faz menções a nomes muito importantes, que ele chama de meus cooperadores. Está lá no versículo 24. Todos esses cristãos haviam apoiado ou trabalhado junto com Paulo no evangelismo, na plantação de igrejas e no ensino. Então diz o texto: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Eu vou falar um pouco sobre cada um deles, mas eu gostaria de falar de trás para frente, que eu achei mais interessante abordar dessa forma. Então, vou começar falando um pouco sobre Lucas. Então, quem era Lucas? Lucas, ele era gentil, de Antioquia, médico, e ele foi o autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos. Ele era amigo de Paulo, que com frequência o acompanhou, pelo menos após a visão do apóstolo do varão macedônio. Esse relato da visão de Paulo está lá em Atos 16, do 9 ao 10, até o seu martírio, que a gente acredita que foi ali, na carta de 2 Timóteo, ele relata ali que ele está terminando a carreira, essa é a expressão que ele utiliza. E lá em Colossenses 4,14 diz: Saúda-vos Lucas, o médico amado. Então, Lucas também, junto com Epáfras,
fazia visitas a ele, né, na sua prisão. E Paulo se refere a ele como o médico amado, revelando ali que havia uma intimidade, que havia um bom relacionamento que foi gerado através da reconciliação pela cruz. Nesse mesmo versículo, em Colossenses 4,14, a continuação diz assim: e também Demas, saúdo-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. E aí nós vamos passar agora a falar um pouco de Demas. Demas, ele de início demonstrou comprometimento pela obra do Senhor e chega a ser citado em Colossenses e Filemon. Porém, em 2 Timóteo 4,10, o apóstolo Paulo dá o seguinte relato a respeito dele: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. As cartas de Colossenses e Filemon foram escritas durante a primeira prisão de Paulo. Já 2 Timóteo foi a última a ser escrita durante a sua segunda prisão. Em algum momento nesse período, Demas deixou que o seu relacionamento com Deus e, consequentemente, com o apóstolo se acabasse. Então, nesse terceiro ponto, nós estamos falando que a reconciliação pela cruz gera bons relacionamentos. Só que relacionamentos, irmãos, precisam de manutenção. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Perceba que foi uma sucessão de erros. Primeiro, Demas amou o presente século, ou seja, o relacionamento dele com Deus começou a fracassar. E como consequência disso, também afetou o relacionamento dele com o apóstolo Paulo. Em seguida, ele abandona o apóstolo Paulo. A reconciliação pela cruz promove, sim, bons relacionamentos, mas relacionamentos precisam de manutenção. Nosso relacionamento com Deus e com os irmãos precisa de constância e intencionalidade. Fala de novo aqui do Bruno, né? O Bruno, ele é muito bom com essa coisa de chegar com os outros, conversar, tudo. É uma coisa dele, assim, né? Só que, assim, isso serve para todo mundo, né? Constância, intencionalidade, se envolver de tal forma na vida um do outro, né? Para não chegar nesse ponto aqui, que infelizmente Demas chegou. O próximo da lista, Aristarco. Aristarco era o seu nome grego, mas ele era judeu de Tessalônica. Era um dos companheiros de Paulo que foi escorraçado por uma multidão enfurecida em Éfeso, após a pregação do evangelho causar tumulto entre os adoradores da deusa Diana. Está lá em Atos 19, do 28 ao 29. Bons relacionamentos nem sempre vão estar cercados apenas de momentos felizes. Quem é que vai estar com a gente num momento de dificuldade, no momento de uma perseguição? No momento que a gente mais precisar. Aristarco estava com Paulo no momento que esse tumulto, que essa multidão enfurecida começou a levá-los como se fosse uma avalanche.
e Marcos. Marcos, autor do Evangelho de Marcos, acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, porém em Perge os abandonou, o que levou Paulo a recusá-lo em sua segunda viagem. O texto diz que isso gerou entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Entretanto, volta a ser mencionado em Colossenses, quando Paulo o instrui a acolhê-lo. Filemon, e 2 Timóteo 4,11, o considerando muito útil para o ministério. Você percebe aqui que o próprio apóstolo Paulo teve problema com relacionamento. Teve uma dificuldade na questão do perdão, justamente com Marcos, com João Marcos. E aí eu pergunto aos irmãos, qual autoridade teria Paulo para instruir Filemon a receber Onésimo como um irmão caríssimo e como se fosse ele mesmo, se Paulo nunca tivesse se reconciliado com Marcos? Então, aquilo que eu quero, que seja feito, que eu dou de conselho para os outros, eu primeiro preciso demonstrar isso. Daí nós vemos que Paulo, depois dessa desavença, a Bíblia não relata em que momento eles se reconciliam, mas tem essas citações, que eu mencionei aqui, em Colossenses, em Filemon. Paulo cita o nome de Marcos aqui em Filemon, em 2 Timóteo, dando a entender que esse relacionamento ele foi restaurado. Mencionar Marcos nesta carta comunicava a Filemon que o próprio Paulo teve que lidar com problemas de perdão e que agora podia instruir outros a perdoar da mesma forma. E nós entramos agora, irmão, no último ponto. A reconciliação pela cruz é fruto da graça. Verso 25, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Depois de todos os conselhos dados a Filemon, Paulo se despede desejando que a graça de Deus se fizesse presente em sua vida. Após a leitura de tudo que o apóstolo havia escrito, após todos os conselhos, ainda assim, nada garantiria que ao ler isso, Filemon agiria da maneira correta. Paulo estava instruindo Filemon. Agora, o que ele ia fazer depois de ler a carta? Por causa de sua natureza, assim como a nossa, pecadora, seguir aquilo a que Paulo instrui não era apenas uma tarefa que se conclui com êxito por vontade própria, mas evidencia que somente a graça de Deus em sua vida poderia capacitá-lo a receber Onésimo de volta, assim como Deus um dia nos recebeu. A reconciliação por meio da cruz é a expressão máxima do amor de Deus por nós, que nos dá graça e nos capacita a vivermos da maneira como Deus deseja que vivamos. Então, tudo que foi dito até esse momento só é possível por causa da graça. Vamos fazer, irmãos, algumas aplicações, então. Primeira aplicação: Cristo é o único caminho pelo qual podemos ter reconciliação com Deus. Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, senão por mim. João 14,6. Segunda aplicação: a perseverança na oração é uma das formas de mantermos nosso relacionamento com Deus, além da comunhão com os irmãos e meditação na sua palavra. Terceira aplicação é uma pergunta: o que temos feito como cristãos para manter nossos relacionamentos saudáveis? Temos sido intencionais ou só ajudamos o próximo sempre esperando receber algo em troca?
Quarta aplicação: a base de relacionamentos que são gerados a partir da reconciliação pela cruz é estar disposto a ouvir. É se importar primeiro com o outro, é saber dialogar. Há pessoas que não sabem dialogar e qualquer coisa simples e fácil de resolver vira uma discussão ou desavença. Ainda há aqueles que sempre acham estar certo e não consideram mudar de opinião. Aprendamos com Paulo e Marcos e com todos os outros exemplos dados aqui nesse sermão. Irmãos, nós vemos no nosso meio batista pessoas que se intitulam pastores, pessoas que se intitulam missionários, que elas não vivem isso aqui. Elas não promovem bons relacionamentos. Na cabeça deles, eles estão sempre certos, não se arrependem do que fazem, e dessa forma, de forma alguma, revelam o caráter de Cristo ou demonstram ter sido reconciliados pela cruz. Muito menos estão dispostos a admitir que estão errados. Sempre querem ter uma vantagem por cima um do outro. Quinta aplicação: a reconciliação por meio da cruz só é possível pela graça. Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por este dia, pela tua palavra que foi pregada. Te pedimos, Senhor, que a reconciliação pela cruz seja evidente nas nossas vidas, que através das nossas vidas nós possamos promover bons relacionamentos, Senhor, que vão glorificar o teu santo nome, que vão comunicar as verdades do Evangelho às pessoas que não te conhecem. Nós te pedimos, Senhor, que tu possa, Senhor, nos transformar pela tua palavra, Senhor. Nos purificar, Senhor, nos santificar, nos tornar cada dia mais, Senhor, parecidos com o teu Filho. Esta oração que eu te faço, Senhor, te agradecendo por todas as coisas, te pedindo perdão, Senhor, pelos meus pecados. Em nome de Jesus, amém.